Olá, mas esse vídeo aqui é o último, na verdade ainda não o último, mas aqui passando, focar mais nesse vídeo aqui, motor síncrono, certo? Eu já comentei nos outros passados, motor síncrono e gerador síncrono construtivamente são a mesma coisa, né? Tem o mesmo aspecto construtivo, só que em um você coloca, no gerador você coloca força mecânica e isso gera corrente elétrica na saída, potência elétrica. Então você entra com potência mecânica, sai potência elétrica, e no motor você entra com potência elétrica, sai potência mecânica. E construtivamente você pode usar a mesma máquina tanto como motor quanto como gerador, né? Como motor, né, vai inverter, enquanto como gerador a gente tinha a potência de entrada como torque de entrada vezes ômega m, como gerador a gente tem a potência de entrada como a potência elétrica, né? Então, considerando uma máquina trifásica, né, 3VF e A cosseno de θ, né? Então as três fases da máquina, né? A tensão de fase vezes a corrente de fase também, a corrente de armadura, vezes o cosseno de θ, né? Vezes o fator de potência, né? Em cada fase, como são três vezes isso. E aí dentro do motor você vai ter tanto o deslocamento de angular por conta da perda elétrica, por conta da indutância de armadura, da indutância série, né? E você vai ter o EA, né? A tensão induzida lá dentro do motor. Então a potência convertida, né, é as mesmas equações aqui do lado do gerador, só muda a sequência, né? Você vai ter 3EA e A cosseno de gama, né, o cosseno do ângulo entre o EA e o IA, e isso vai virar o torque induzido ômega m, expressa as perdas mecânicas. Você tem a potência de saída, torque de saída vezes ômega m, né? Todos eles na velocidade ômega m. Todas aquelas outras relações, a velocidade e relação entre ômega m e a velocidade de rotação, a frequência do sinal elétrico, tudo se mantém, tanto no motor quanto no gerador, né? E aí, quando a gente tem o motor, certo? Aí você tem aqui, basicamente, o VF você aplica, né? A tensão aplicada lá no motor, ele vai funcionando na frequência da rede. Então, se a gente imaginar a situação em regime permanente, funcionando na frequência da rede elétrica, aqui no Brasil 60 Hz, de acordo com o número de polo vai ter a velocidade de rotação lá. E o EA é dado justamente pelo fluxo que você define pelo indutor de campo, né? Então, fluxo por polo e com a frequência de rotação. Para uma determinada frequência de rotação, a amplitude do EA vai ficar sempre a mesma, né? E aí, se a gente mexe o torque, o que é que vai acontecer aqui? Certo? Então o torque vai implicar aqui na potência, né? Então, se eu mexo o torque, considerando que o ômega m é o mesmo, eu vou mexer na potência aqui de saída, desprezando aqui as perdas basicamente todas nessa análise, né? Então de cara está desprezando o RA, né? À medida que você aumenta o torque, o que é que acontece? Aumenta o IA, para o IA cosseno de θ seria esse fator aqui. Então essa distância daqui até aqui é proporcional à potência, por isso essa linha daqui. Então, à medida que eu aumento o torque, eu vou aumentando o IA e o IA cosseno de θ especificamente, né? De tal modo que IA cosseno de θ vezes VF se mantém constante. Isso aumenta o JXSA, vai aumentando aqui o ângulo entre o EA e o VF, né? Que lembrando é equivalente ao ângulo
entre o campo do rotor e o campo líquido, né? E observe que à medida que eu vario o torque, o ângulo entre o IA e o VF, que é o θ, ele varia também, certo? Então o fator de potência dessa máquina, ela depende do torque. Inclusive, se você aumentar aqui demais o torque, ele pode chegar aqui a um fator de potência unitário, né? E um fator de potência, né, também atrasado, né? Então, tipicamente vai ter um fator de potência adiantado, né, e pode ter a característica do fator de potência atrasado de acordo com o torque, certo? Então, à medida que eu faço isso aqui, o meu EA, a amplitude dele é a mesma, então vai seguir aqui, né, porque é dado por K φ ômega m, o mesmo ômega m ele vai se manter o mesmo, certo? Então ele vai variar o EA aqui ao longo dessa curva. A diferença entre o EA e o VF vai ser o seu IA, e o IA cosseno de θ é que vai variar aí, né? Então, à medida que eu aumento o torque, mantendo o mesmo ômega m, eu vou aumentar o ângulo entre o VF e o EA, que é o ângulo entre o BR e o beta líquido, né? E aí a potência dada por, né, o torque dado por BR, B líquido, seno do delta, né, desse ângulo daqui, né, vai aumentando em função disso. Quando eu mexo o fluxo, né, então o fluxo eu vou mexer justamente no EA, certo? Então se eu aumento o fluxo, o meu EA Kφ ômega m, então meu EA vai aumentar aqui diretamente com o fluxo, certo? Só que à medida que eu aumento o EA, né, um fenômeno que eu tenho é se eu mexo o fluxo, mas eu tenho a mesma velocidade e o motor está com a mesma carga mecânica, não tem por que a potência mexer. Então o IA cosseno de θ simplesmente ele não pode mexer. Então se eu mexo o fluxo, veja que o meu IA varia ao longo dessa linha, certo? Então basicamente o fluxo eu consigo alterar mexendo no fluxo de uma máquina síncrona, isso aqui para o motor, mas vale para o gerador também. Eu consigo alterar o fator de potência dessa máquina, eu consigo alterar o ângulo entre o IA e o VF, certo? Então para um determinado torque eu consigo deixar essa máquina adiantada, atrasada ou em fator de potência unitário, certo? Então, marco menor, também consigo ajustar, certo? Então o torque vai definir basicamente, como o ômega m é constante, o torque vai definir minha potência ativa, vai variar também minha potência reativa em função dela, e o meu fluxo vai variar simplesmente, o EA vai variar apenas a minha potência reativa do meu motor síncrono, né? E aí tem um caso interessante que é justamente quando a gente bota o torque zero, né? Então meu IA cai para zero e eu vou ter aqui, né, no meu IA cai para zero não, né? Na verdade isso é um efeito do negócio. Deixa eu aumentar o fluxo aqui para a gente ver essa diferença. Meu IA fica aqui basicamente todo reativo, né? Não tenho potência ativa, né? Justamente porque eu não tenho torque, eu consigo apenas acrescentar carga reativa no meu sistema, certo? Então eu posso pegar e ao invés de botar o fator de potência unitária, eu posso usar um motor síncrono como um sistema para absorver fator de potência de outras máquinas através disso daqui, certo? Antigamente existiam máquinas que eram chamado capacitor síncrono, né? Vamos botar o nome aqui.
que era simplesmente isso daqui, essa situação. Tem o meu VF, tem o meu IA aqui atrasado em relação ao meu VF, meu sistema consumindo potência reativa, né, e fazendo o ajuste do fator de potência. Hoje em dia tem outras maneiras eletrônicas, são melhores, então era basicamente um motor síncrono sem carga, certo? Ele não tinha nem, ele era feito apenas para ajustar o fator de potência de um sistema, e aí ele era feito sem nem saída do rotor. Então, para você ter um capacitor, agir como um capacitor de grande porte. E é isso, questão de motor síncrono.